Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Nós estamos iniciando agora, estamos informando as pessoas que estamos começando o nosso vídeo ao vivo. Então, boa noite, Silvana Fonseca, boa noite, Vera Gonçalves 50 e Alessandra Loreto, boa noite, Carla Aguiar, oficial aí, boa noite, Carla, sejam bem-vindos, Silvana, Vera, Alessandra, Carla, né? Nós estamos aí iniciando o nosso trabalho. Boa noite, Glauce. E a nossa conversa hoje está sobre escolhas primordiais para uma vida saudável. Nós vamos falar de um tema que está cada vez mais presente, que é o nosso tema oficial, que é saúde e espiritualidade, hoje baseado numa fala, no ensinamento da maior autoridade em saúde mental, a maior referência em saúde mental do mundo, que é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke. Então, boa noite, Sônia Mara, boa noite, Kelly Fausto, boa noite, Moema. Então, o nosso tema hoje é dentro dessa perspectiva do nosso trabalho. Fique aí conosco, lembrando que essa live não fica gravada no Instagram. Boa noite, Adriana, Davi, o Dave, Jéssica Pereira. Boa noite aí, Yuri Moreira, sejam bem-vindos, como sempre, Denise XSM, boa noite. Nós vamos aguardar mais alguns minutos para iniciar o nosso trabalho, já que as pessoas estão sendo avisadas. Boa noite, a Ana Lúcia. Seja bem-vinda, nossa companheira aí de todas as semanas. Vamos falar hoje, Ana Lúcia, de um tema que é extremamente vinculado à saúde e espiritualidade, baseado num estudo recente da maior referência em saúde mental e espiritualidade do mundo, que é o Dr. Harold Koenig. Boa noite, Val Souza, boa noite, Lamu Aline, boa noite, Ana Psorage, Ana PS Orange. Deve ser isso. Desculpa aí, Ana. Né? Como é que a gente coloca aí essa sua resumo aí? Boa noite, Ana Luísa Batista Castro Souto. Sejam bem-vindos. Vamos começando a nossa conversa. Maria Bernadette Carvalho, Berna querida, seja bem-vinda, essa grande amiga e irmã de caminhada, de jornada. Nós hoje vamos fazer algumas reflexões sobre temas que a gente não pode se esquecer deles quando a gente quer falar sobre saúde e espiritualidade. Porque nossa conversa hoje é uma conversa sobre as questões básicas que envolvem esses dois aspectos. E, como sempre, a gente lembra que muita gente acha que falar sobre saúde mental, saúde e espiritualidade é algo que está indo de encontro, né, ou contra a realidade,
do desenvolvimento da área de saúde. E é exatamente o contrário. Cada vez mais nós temos publicações que falam sobre o tema, mostrando o interesse e a importância. Se vocês colocarem nas principais plataformas, por exemplo, na PubMed, que é uma plataforma sobre saúde, uma plataforma muito importante, e colocar lá saúde espiritual, ou saúde, espiritualidade, saúde, religião, saúde, oração, vocês vão encontrar mais de 10.000 referências. Nós estamos aí mais na casa dos 20.000 artigos e estudos voltados para esse tema. E isso cresce cada dia mais. Um trabalho do próprio Dr. Harold Koenig, em 2017, mostrava que havia pelo menos 7 publicações sobre o assunto diariamente no mundo naquele ano. E isso não reduziu, né? Isso aumentou. E aumentou numa frequência que hoje muitos congressos das especialidades em medicina sempre têm um colóquio, uma palestra, um debate sobre o tema, né, ligando a uma especialidade e a questão da espiritualidade. Alguns dias atrás eu recebia um folder, né, que é um convite sobre um congresso da área de geriatria, em que a palestra de abertura feita por um dos maiores geriatras dentro do Brasil, que é o Dr. Fábio Nardi, que é uma referência em geriatria, alguém que trabalha dentro do Albert Einstein e que traz as suas informações bastante claras sobre isso. Ele, né, estará fazendo essa palestra de abertura desse evento em geriatria, para a gente entender a importância de tudo isso. Boa noite aí, Rosineide Nunes, M. Ademilde. Boa noite, Luiz Alfredo Fernandes. Seja bem-vindo mais uma vez. Delei Paz, sejam bem-vindos. Então, para a gente falar de vida saudável, é importante que a gente não se esqueça que a nossa vida, como um todo, ela é feita de escolhas. Tem gente que não tem direito a escolher. Olha, às vezes, movimentos ditatoriais da história impedem que as ações externas da liberdade da criatura se manifestem. Mas ninguém pode nos tirar a liberdade de pensar e de sentir. E nessa perspectiva, quando nós pensamos e sentimos, nós temos direito de fazer escolhas. Nem que essa escolha seja não aceitando esses movimentos repressivos que impedem a ação da criatura humana, que eu não concorde e que com isso
eu recebo uma punição que pode ser, inclusive, uma punição de morte. Mas isso é uma escolha. A escolha de eu trabalhar voltado para a minha saúde ou não, ela está sempre presente em nós. E o que a gente vê constantemente, o que nós percebemos o tempo todo, é que, mesmo sabendo de conceitos, de princípios, de orientações sobre saúde, a maioria das pessoas não se colocam para esse contexto. Boa noite, Malu Boy, sempre aí conosco. Boa noite, M. Milani, boa noite. Boa noite, Varlene Mendes, sejam bem-vindos. Esses que foram entrando aí que a gente não citou. Nós, então, temos, né, vocês que estão chegando, nós estamos falando que a nossa vida é feita de escolhas. E é sobre essas escolhas, e escolhas que são primordiais, ou seja, que elas não deveriam deixar de estar presentes na nossa vida, que nós vamos conversar com vocês, lembrando a todos que estão aí que vocês podem participar, podem colocar suas opiniões, podem colocar perguntas. No final, a gente responde as perguntas, nós vamos acompanhando aí os comentários, aproveitando esses comentários para a gente fazer, né, cada vez mais os nossos encontros de uma conversa e não um lugar onde simplesmente a gente vai falando. E se a gente fala de saúde, é importante lembrar que saúde não é apenas a ausência de doenças. Tem muita gente que, se for a um clínico e for avaliado, ele não apresenta nenhuma doença. Mas o seu comportamento emocional, a sua conduta na vida de relação, a sua postura dentro da sociedade onde está inserido, demonstram que essa pessoa, ela tem um parâmetro de pensar, de sentir, de agir, que em si mesmo é doente e que provoca, muitas vezes, adoecimento de terceiros. Depois, né, a conceituação ainda aceita e oficial da Organização Mundial de Saúde diz que saúde, né, é o completo bem-estar biopsicossocial, não abrangendo, inclusive, a questão do espiritual, que é o tema da nossa conversa, mas também não abrangendo a questão do ecológico. Né? O cuidado com o planeta hoje é fundamental. Nós estamos adoecendo o nosso planeta de tal forma que as repercussões, elas estão cada vez mais presentes. Nós vivemos, né,
no hemisfério sul uma onda de calor imensa. Agora essa onda de calor imensa envolve o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos. Coisas que não existiam antes e que não são só mudanças do planeta, são mudanças provocadas de maneira equivocada pelo homem, mesmo sabendo que não deveria fazer. E isso é adoecimento. Isso é adoecimento. Entender doença só como aquilo que a gente pode buscar um médico é empobrecer o conceito. Eu, no momento atual, além de todas essas atividades, eu tenho me ocupado a escrever um livro, que é um livro sobre um trabalho que eu venho realizando há 3 anos, de uma consultoria em saúde mental numa empresa, numa siderúrgica. E que foi um desafio, e tem sido um desafio, e que eu resolvi colocar no papel para compartilhar com as pessoas a experiência. E nesse momento, né, nesses dias agora, estou escrevendo algo que parece muito estranho, né, um médico se ocupando com isso, ou isso ser falado nesse contexto. Porque eu estou falando de saúde mental de uma empresa, considerando como se uma instituição de trabalho fosse um indivíduo, né? E as relações interpessoais e as relações que existem, o quanto que isso facilita ou complica a vida daqueles que trabalham na empresa ou das pessoas que têm uma relação direta com ela. E eu tenho visto, né, que são perspectivas às vezes difíceis de serem abordadas. Eu abordo nas minhas limitações, porque uma abordagem dessa teria que ser multidisciplinar, né? Eu aproveito a minha experiência para dividir com as pessoas e vejo, né, que embora uma siderúrgica não tenha uma doença, né, ela pode ser ou não saudável. E dentro da nossa estrutura capitalista, de todo esse contexto, ter uma instituição saudável, e aí eu não estou falando do ponto de vista econômico, é algo quase inexistente, se a gente não pode dizer que é algo inexistente, né? Inexistente. Vamos nessa caminhada, né, voltando para o nosso caminho, lembrar que ser uma pessoa saudável tem que ser um compromisso nosso. E esse compromisso não é com o mundo. Esse compromisso não é com as pessoas que se relacionam com a gente. Esse compromisso não tem que ser feito com as pessoas que nós amamos. Esse tem que ser um compromisso conosco mesmo. Nós temos que tomar as rédeas e a responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Eu falava dessa perspectiva maior de saúde só para a gente refletir, e
muitas vezes nós não temos a capacidade de interferir nesse global, nesse todo, né? Mas se cada um de nós cuidar de ser melhor, de estar mais saudável, de onerar menos a estrutura da vida por estar melhor e precisar de menos gasto, menos ajuda, menos todos esses desafios que encarecem a vida, eu vou estar fazendo do mundo um mundo melhor. Há, inclusive, né, uma história que deram para uma criança pequena, até com algumas vezes os textos diz que ela estava muito inquieta, que deram um desafio para ela ficar quieta, que ela montasse um globo, né, um mapa-mundi. E acharam que ela iria demorar, porque o mapa-mundi, né, não era uma coisa que ela entendesse, que ela conhecesse muito bem. Em breve tempo, a criança chamou aquele que tinha desafiado e falou: eu terminei. E o indivíduo disse: mas como você terminou? Isso é um exercício, né? Uma coisa tão difícil, como é que você fez tão rápido? É porque eu observei que atrás das peças do quebra-cabeça tinha uma imagem de um homem. Eu construí um homem e, por consequência, eu construí um mundo. Esse é um processo que a gente precisa entender, né? E esse compromisso é conosco. Eu não posso mudar ninguém. Eu não posso obrigar ninguém a se tratar. Na minha área, acredito que nas outras áreas aconteçam, mas na área psíquica é muito comum, às vezes, estar confirmada uma consulta e a pessoa não aparecer. E a secretária, né, porque é trabalho dela, ela fica incomodada porque ficou um horário vago, ela procura saber. E as pessoas talvez tivessem que ser mais cuidadosas e informar isso anteriormente para que não ficasse se esperando, ou não ficasse com aquele horário vago. Diz assim: ele não aceitou ir consultar, porque ele não aceita que ele está doente. Então, tem muita gente que não fazer um compromisso com a saúde. Essas pessoas, elas não têm nem a aceitação de que elas precisam de ajuda. Então, e eu não vou conseguir pegar um marmanjo e levar ele para consultar. Um adolescente, um jovem, mesmo sendo levado à força pelos pais a um consultório, muitas vezes chegam lá e emudecem. E você não tem como abordá-los porque eles não admitem essa abordagem. E é muito difícil mostrar para os pais que eles não podem mudar os seus filhos, eles não podem obrigá-los a tratar, e que eles precisam aprender a ter a humildade que nós não conseguimos controlar a vida, as opiniões, as ideias e as escolhas das pessoas, como ilusoriamente muitas pessoas
preferem acreditar. Então vamos lá, né, falar sobre quais são essas coisas. E o texto do Dr. Harold Koenig é muito interessante porque o título dessa parte de uma exposição que ele fez é algumas coisas que as pessoas não podem sacrificar, ou algumas coisas que não podem ser sacrificadas. Ou seja, que elas não podem desaparecer da nossa vida. Sem elas, nós ficamos à mercê de nos adoecer das maneiras mais diversas. Vemos aí o primeiro item da fala dele. O primeiro item é que a gente não pode sacrificar o tempo para o nosso crescimento espiritual. Isso é a primeira coisa que ele coloca. Falando de saúde e espiritualidade, nós não podemos deixar de colocar na nossa agenda, na nossa vida, um tempo para o nosso crescimento pessoal, espiritual. E como é que seria esse crescimento espiritual? Eu tenho que ter uma religião, eu tenho que fazer rituais, eu tenho que fazer algum tipo desse contexto para ter um crescimento espiritual. O próprio Dr. Harold Koenig, ele coloca que cada um de nós deve encontrar o seu próprio modelo. Esse caminho de transformação pessoal, ele é individual. Eu não posso acreditar que se todas as pessoas escolherem o mesmo caminho espiritual que eu fiz e que eu faço na minha vida, que elas vão chegar ao lugar aonde eu estou. E aí eu não estou dizendo que eu estou num lugar melhor do que as pessoas, né? Eu estou dizendo que hoje, na minha vida, eu estou num lugar onde as minhas reflexões e as minhas buscas, elas são mais profundas e elas passam a cada dia a ter mais sentido para mim. E elas fazem, de alguma forma, que eu comece a modificar esse homem velho e complicado que eu sou, numa busca de ser alguém melhor. E esse melhor não para ter aplausos, mas para ter saúde. Saúde nesse contexto muito mais amplo. Então, o modelo de espiritualidade da vida das pessoas é delas. Eu conheço pessoas maravilhosas, de um crescimento interno, de uma visão ética fenomenal, que se consideram ateus, ou ateias, né? Falando de pessoas. Essas criaturas, elas
precisam, na verdade, de algo que não seja do campo do místico e do ritualístico para se conectar consigo, com a natureza, com a vida, com as pessoas. Mas outras pessoas precisam de uma religião. E tem pessoas que precisam de religiões para as quais nós temos muitas críticas, para as quais, dentro de uma avaliação de espiritualidade, existem inúmeros coping negativos, ou seja, estratégias que, em vez de ajudarem a saúde, dificultam a conquista da saúde. Mas é o lugar e a forma como a pessoa precisa. É o lugar que ela está, é o lugar que ela dá conta de fazer a parte dela na vida. Não existe, uma religião certa. E isso eu sei que incomoda muita gente. Incomoda, inclusive, aqueles que compartilham da crença espírita como eu. Tem muita gente que acha que o espiritismo vai ser a religião que vai comandar todo mundo. E o próprio Kardec, ele já dizia que isso não era uma verdade. O espiritismo é um caminho que eu encontrei para mim. E que muitas vezes eu não posso utilizar dele para outras pessoas, porque não é o que elas conseguem sentir e vivenciar internamente. Então, a primeira coisa, a gente não pode sacrificar esse tempo por crescimento espiritual. Nessa perspectiva, eu queria falar de uma coisa que eu vejo que está acontecendo muito, que é o adolescente, o jovem chegar nessa idade e não ter recebido nenhum tipo de formação religiosa, nenhuma orientação religiosa. Pais que acreditam que os filhos têm que ser livres e eles vão escolher mais velhos. Eu gostaria de dizer que a criança, o adolescente, eles precisam de um referencial ético-moral. Eles precisam de um referencial de crescimento espiritual, senão eles vão se afastar disso completamente. E quando você achar que eles devem se encontrar, eles vão estar perdidos. Então é obrigação de uma família dar, ensinar princípios éticos, e se essas famílias são religiosas, levarem os seus filhos a participarem das suas religiões. E mais do que isso, essa postura, ela não só referencia a questão ética. A religiosidade e a espiritualidade, elas são ferramentas para prevenir dependência química, para prevenir tentativa de autoextermínio, para cuidar das pessoas que estão doentes, ajudar as pessoas a melhorarem mais rápido, a terem menos sequelas. E só isso seria o suficiente para mostrar o tanto que isso é importante. E isso eu não estou falando como um tratado de fé religiosa. Eu estou me reportando a isso porque as pesquisas mostram que as pessoas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade, adoecem menos. Quando adoecem
né, têm menores repercussões dessa doença, melhoram mais rápido, saem das suas doenças com menor índice de sequelas, têm melhor qualidade de vida e maior tempo de vida. Todo um contexto nesse sentido para a gente pensar. A segunda coisa que não deve ser sacrificada é o tempo com a sua família. Inclusive, lembrar-se que tem família, inclusive no seu trabalho e nas suas viagens. Porque muitas vezes você trabalha muitas horas. Muitas vezes, no seu trabalho e na sua vida, você tem que viajar e se distanciar fisicamente da família. Mas a gente tem que estar presente, tem que cuidar, tem que estar atento, tem que mostrar que a gente está presente. E às vezes isso é um desafio. Um grande desafio para todos nós na nossa caminhada. Então a gente tem que ter tempo para a vivência da família. Mas eu vou, falando de saúde e falando dessa questão e estando numa sociedade de maioria cristã, alguém pode dizer, mas Jesus não disse que a gente deve abandonar pai e mãe, seguir? Eu gostaria que a gente refletisse, porque o que eu vejo é as pessoas pegarem um trecho da Bíblia, ou do Velho ou do Novo Testamento, que interessa a interpretação, e utilizar isso para doutrinar as pessoas. Há uma fala do apóstolo Paulo, que eu me utilizo muito dela, quando eu falo de família, da responsabilidade de família, que ele diz assim: se alguém não cuidou ou não cuida dos seus, em especial os da sua família, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós vamos ver que a gente precisa fazer isso. Há algum tempo, eu tenho me organizado melhor para viver com os familiares que estão mais próximos, especialmente para curtir a melhor experiência familiar que eu estou vivendo, nesses meus 66 anos de idade, que é a experiência de ser avô. Eu abri mão de muitas tarefas que eu fazia, eu reduzi a minha agenda de viagens doutrinárias, os meus trabalhos de seminários e workshops, profissionais ou não, para que eu possa viver e vivenciar esse momento lindo e muito especial que está acontecendo na minha vida. Porque a gente às vezes faz tanta coisa para o lado de fora e deixa de fazer para as pessoas que a gente precisa. Por necessidade de sustentar a casa, de trabalhar, de um tempo que era necessário, os filhos não tiveram a mesma presença do pai
do que o neto tem hoje do avô. Muito embora eu tenha tido todo o cuidado para que isso fosse o mínimo possível, mas sempre ocorreu. Então a gente não pode sacrificar o tempo com a nossa família. A gente tem que ter tempo para viver a família, para poder compartilhar os sentimentos, os ensinamentos, as nossas experiências, as nossas condutas. Outra situação que não pode ser sacrificada. Opa, foi difícil sair. Estou igual o povo que grava novela ou está ensaiando teatro. Bolou a língua o tempo todo aqui. Boa noite, Juliana Miguel, Pedro Bueno, boa noite, Fernanda, Griese, Márcia Cortez, boa noite, Tiago, Cristófilo. Boa noite a vocês que estão entrando aí. Nós estamos falando de escolhas primordiais para uma vida saudável. E a próxima coisa que a gente não deve sacrificar é o tempo para manter a nossa saúde física. Nós temos que ter tempo para fazer exercícios, temos que ter tempo para cuidar da nossa dieta, para melhorar a ingestão dos alimentos. Nós temos que ter tempo para fazer as visitas médicas regulares, para fazer os tratamentos para os quais nós temos que nos voltar pelas nossas deficiências, nossas patologias orgânicas ou psíquicas. Então, isso não pode ser sacrificado. Eu cuido da minha saúde depois, eu não posso me alimentar. A gente tem que ter esse cuidado. Né? O cuidado de fazer exercícios. Né? Durante muitos anos, isso foi um descuido da minha vida. Tanto que acostumar a fazer exercícios, a partir de 2005, até a pandemia, eu criei o hábito, eu nadava 3 vezes por semana. Depois, com a pandemia, me afastei, mas aí eu comecei a fazer exercícios em casa, fazer bicicleta em casa, fazer caminhadas. Hoje, eu tento organizar as caminhadas, faço os exercícios físicos para melhorar, fortalecer a musculatura. Tenho me desafiado a aprender a ter uma dieta mais saudável. Um indivíduo que há tantos anos é obeso não é sinônimo de dieta saudável. Porque eu acho que eu sou o único obeso que como, engordo, porque a maioria dos meus clientes que são gordos dizem, eu não sei porque eu sou gordo, porque eu não como nada. Eu não sei se a gente engorda, a não ser que seja uma doença muito grave que vai nos inchar, vai reter uma gordura inadequada, mas a maioria de nós engordamos porque comemos e comemos de maneira errada e alimentos não saudáveis. E a gente precisa cuidar da nossa saúde, fazer os nossos check-ups e aos médicos nós precisamos. As mulheres anualmente têm que fazer a mamografia, têm que fazer o exame de prevenção de câncer feminino, os homens têm que procurar se tratar, buscar um urologista para fazer o trabalho de prevenção do câncer de próstata. Esses cânceres são tratáveis, eles podem ser evitados. Então a gente precisa fazer isso.
E a experiência de um câncer, por menos que ela possa ter sido vivenciada em você, ela é algo pesado. E aí eu não digo só como profissional, eu digo como paciente, né? Eu tive, ou como eu sempre digo, eu fui diagnosticado com um câncer de tireoide, né? Porque eu nunca tive nenhuma manifestação desse câncer, inclusive ele estava encapsulado. Eu tive que retirar a glândula, eu tive que me submeter a um tratamento semelhante à químio, que é a iodoterapia, que é uma quimioterapia usando um iodo radioativo. E desde 2005, ou 2006, desculpe, eu tomo hormônio tiroidiano todos os dias, e se eu não fizer isso, eu vou adoecer, eu vou morrer, eu tenho que ir ao endócrino, tenho que fazer o controle. Isso é fundamental. A gente não pode abrir mão dessas coisas. Então, nós precisamos fazer todo esse processo. Como diz a Célia, cuidar da saúde mental e física é prioridade. E hoje, Célia, chegou, você não viu o nosso início, a prioridade primeira do Dr. Harry Koenig é não sacrificar o tempo, que é o tempo para o crescimento espiritual da criatura, que ela deve escolher o modelo que ela vai fazer, mas ela não deve sacrificar esse tempo. Uma outra situação que não deve ser sacrificada, ele chama de 4 Fs. Né? E os 4 Fs, eles podem ser facilmente traduzidos em 4 Fs em português. Primeiro é a fé, segundo é a família, terceiro é o físico e o quarto, a funcionalidade. Né? A gente tem que pensar nessas 4 condições. Numa vivência de fé, né? Numa busca de espiritualidade. E quando eu falo de busca de espiritualidade, as pessoas me dizem assim, e o que é mais importante? Eu acreditar em Deus? Eu falo, olha, acreditar em Deus é um sinal, né, de humildade e de aceitação que as criaturas constroem. Mas do ponto de vista de espiritualidade, eu entendo que o mais importante é ter um sentido de vida. E esse sentido de vida, ele não pode ser alguma coisa temporária. Ele não pode ser algo simplesmente material. Porque isso não é um propósito quando é material, é um projeto. Muita gente diz assim, eu quero construir uma casa. Quando acabar de construir a casa, o que você vai fazer da sua vida? Então, o propósito é algo superior. E talvez o maior propósito da vida nessa perspectiva é ser, a cada dia, uma pessoa melhor do que eu fui no dia anterior. Que é algo processual, algo que cresce, que amplia, que engrandece a vida da criatura. A segunda coisa é a família. Né? É na família que a gente encontra apoio. Né? Aí faz assim, mas tem os amigos. Amigo que é amigo não é mais amigo, é família.
É a família que nós escolhemos. Nós temos uma família que a gente recebeu quando a gente retorna à Terra. Mas nós temos uma família que a gente escolheu. E essa família pode ser pequena ou pode ser grande. Né? Eu me sinto alegre quando eu consigo ver que eu tenho uma família espiritual. Eu tenho pessoas com quem eu posso contar, que eu posso dividir, que eu posso ficar meses, até um ano sem ver, que quando eu vejo, parece que foi ontem. E que a gente vai dividir do mesmo jeito e compartilhar da mesma forma e vai se sentir alegre e alimentado. O terceiro, o terceiro F, que é o do físico, é da saúde do corpo, né? Que nós estamos falando aqui. E o quarto é o da funcionalidade, é ter um trabalho. E quando a gente fala de ter um trabalho, a gente depara, e isso é uma verdade, a gente depara com pessoas que têm enorme dificuldade de poder trabalhar e de aceitar o trabalho como algo bom na vida. Para quem está entrando agora, Rosimar Penido, Tânia Tavarestes, Luciana Borges, sejam bem-vindas, como muita gente aí que entrou e que a gente não pôde citar na fala. Nós estamos falando sobre coisas que não podem ser sacrificadas, sobre as escolhas primordiais para uma vida saudável. E entre elas está a questão do trabalho. Trabalhar, para muitas pessoas, é algo sacrificial, penoso, ruim. Tem pessoas que são contratadas hoje e começam a fazer uma contagem regressiva de quanto tempo para poder aposentar. Tem pessoas que entram no trabalho e passam o tempo todo olhando o relógio. Eu estou sem o meu aqui agora. Hoje o povo usa muito celular. Essas pessoas, elas ficam esperando a hora do almoço, a hora dos intervalos e a hora de ir embora. E quando dá a hora de ir embora, alguns minutos antes já sai, esbaforido, correndo para ficar livre do trabalho. As pessoas veem o trabalho de um contexto muito infeliz, muito ruim. Eu diria, que isso tem a ver com a nossa cultura, a nossa ideia de que quem trabalha é escravo, é criaturas de menos valor e que são ainda desrespeitadas, violentadas dentro dessas sociedades. E eu, particularmente, acho que trabalhar é uma bênção e uma honra. As pessoas perguntam assim, até quando que o senhor vai trabalhar? Eu falo que enquanto eu tiver vida e eu tiver condições, eu vou trabalhar. Pode ser que eu não trabalhe com medicina. Pode ser que eu não trabalhe para ganhar dinheiro. Porque trabalho, para mim, é alguma coisa que é útil e que engrandece a minha alma,
que me faz sentir melhor. Durante a minha vida inteira, além do meu trabalho profissional, eu sempre fiz trabalhos voluntariados. Eu sempre trabalhei sem o objetivo de um ganho direto, com alegria e com prazer. Fazer uma palestra, fazer um trabalho assistencial, atender um grupo pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, fazer algum trabalho voluntário dentro da própria instituição onde eu trabalhei e pude sustentar a minha família, isso para mim é um prazer. É um prazer. Né? Às vezes a gente já não dá conta de fazer tudo que na juventude fazia. Mas a gente deve fazer, e eu acho que trabalhar é uma honra. Uma grande honra para a nossa caminhada. O trabalho transforma a nossa caminhada. Ainda nessa perspectiva das coisas que não podem ser sacrificadas, nós estamos vendo aí uma amiga que a gente gosta muito, a Regina chegando, a Regina Selle. Seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos falando sobre isso, sobre coisas que não devem ser sacrificadas na nossa vida. Segundo a maior referência de saúde e espiritualidade do mundo, que é o Dr. Harold Koenig. E ele coloca que entre essas coisas a gente deve conhecer os nossos padrões éticos e vivenciá-los. São dois momentos diferentes. O primeiro momento é o momento da gente descobrir os nossos padrões éticos. Aquilo que nós achamos que deve ser princípios que rejam nossas vidas, e esse reger tem que ser o tempo todo, independente de eu estar com ou sem alguém ao meu lado. Porque muita gente fala de padrões éticos, mas esses padrões só se manifestam de maneira externa, dependendo de um público. Dependendo de um público. E esses padrões éticos, eles não têm que ter público. Eu já vi muitas vezes pessoas observarem dentro de um supermercado, se alguém está vendo, vai lá, pega um iogurte, ou algum alimento menor ali, comem, pegam a embalagem, jogam no lixo, eles estão com um carrinho de compra. E não pagam aquilo e acreditam que não tem problema porque ninguém viu. E que ele está fazendo aquilo com uma empresa que rouba de todo mundo. Conhecer os nossos padrões éticos e vivenciá-los não nos dá o direito de nós usarmos de desculpismo para descumpri-los. O que para mim é o correto, o adequado, eu tenho que fazer sempre, independente com quem eu esteja e aonde eu esteja. Célia está dizendo aqui que começou como voluntária na PAI da cidade dela, depois de um ano de trabalho voluntário, ela foi contratada pela instituição.
né? E isso foi crescendo na vida dela. Né? Essas coisas também que são, às vezes, retorno para a nossa vida, mesmo que isso não seja o primeiro objetivo da nossa caminhada. E, finalmente, a gente queria falar, né, de uma frase do Dr. Harold, que ele diz que qualquer coisa realmente pode e deve ser realizada dentro dos limites éticos. Se eu quero ter uma vida saudável, eu não posso viver sob o guante da culpa. Quem, né, se interessa sobre esse tema, que é o tema da culpa, né, a gente lembra que nós temos vídeos no nosso canal. Quem não conhece o meu canal, o canal Dr. Roberto Luz, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, lá nós temos diversos vídeos falando sobre culpa. Então, a culpa, ela tem sentido quando eu constato o meu erro. Depois ela não tem mais sentido. O que vai ter sentido é o arrependimento. É o reconhecimento do erro, com a refazimento dessa jornada e reparando aqueles problemas que nós criamos para as pessoas e para a comunidade onde a gente vive. Então, tudo pode ser feito e tudo pode ser realizado sempre nessas bases éticas. Porque se prender na culpa, viver o remorso, é uma das doenças mais tristes da vida da criatura. Eu tenho pessoas, né, que buscam médico por um diagnóstico, e o grande diagnóstico da vida delas, o grande diagnóstico é, na verdade, um sentimento profundo de culpa que elas alimentam e que tem um nome, chama remorso, porque vem de remoer, é ficar moendo minha culpa, minha máxima culpa dentro da gente. Isso só adoece a criatura. Cria um padrão mental doente, diminui as nossas, os nossos recursos de imunidade, diminui a vitalidade do nosso corpo. Quem vive, né, carregando o peso da culpa o tempo todo na vida, que não busca aprender o perdão, o auto-perdão, esse indivíduo, ele está doente, mesmo que ele não apresente nenhum tipo de doença. Então, para lembrar, e a gente pode resumir a nossa fala, né, naqueles 4 Fs que a gente citou, né, que são coisas que a gente não pode sacrificar, não pode tirar da nossa vida, porque nós não vamos ter uma vida saudável, que é a fé, a família, né, que é o físico, cuidar da nossa saúde física e a nossa funcionalidade através do trabalho. Lembramos mais uma vez, algumas pessoas chegaram ao final, não se preocupem, e alguns aí, não sei se todos me conhecem, se estão entrando a primeira vez, sejam bem-vindos, né? Eu acho que tem aí além dos comentários, alguém fez uma pergunta aqui, vamos achar. A Patrícia, como faz para agendar uma palestra sua em uma casa espírita?
Patrícia, essa palestra ela pode ser agendada pelo meu e-mail, ou ela pode ser agendada através da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Se você entrar no site, você vai poder entrar lá e eles vão te orientar como é que você pode marcar uma palestra conosco. Lembrando que nós falamos aí da redução da nossa carga, nós não estamos assumindo compromissos para palestras até o mês de junho do ano que vem, porque eu tenho várias atividades nesse período e eu não tenho como colocar mais atividades. O primeiro semestre do ano que vem é um semestre diferenciado, porque é o semestre do Medinesp, que é o maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo. Né? Nós recebemos aí milhares de pessoas que participam desse evento. Então, né, para profissionais e não profissionais, o congresso do ano que vem vai acontecer na cidade de São Paulo, comemorando os 30 anos da Associação Médico Espírita do Brasil. Como começou tudo por lá, nós vamos comemorar os 30 anos em São Paulo. Então, mas nós estamos abertos, podem entrar, a gente tendo disponibilidade, é um prazer de atender tanto o movimento espírita quanto o movimento médico espírita dentro do nosso país e fora do país, né? Que nós temos tarefas que são realizadas fora do nosso país. Agora, em outubro, eu estarei falando em Portugal, depois falando na Itália, fazendo atividades voltadas à questão da saúde e espiritualidade. Então, essa nossa palestra, ela está sendo gravada, ela vai ser editada pela equipe e, posteriormente, ela vai ser colocada no nosso canal. Conhece o canal? Se inscreva. Inscrever é importante porque o canal, né, leva para a plataforma a informação que tem pessoas que se interessam pelo tema. Então, isso amplia a divulgação do tema saúde e espiritualidade. E marquem o sininho de notificação, porque todas as semanas nós temos pelo menos uma novidade dentro do canal, sempre trazendo as abordagens mais diferentes sobre todos esses temas, seja falando só sobre saúde mental, sobre a questão da espiritualidade, sobre as questões que unem todo esse processo. Muito obrigado para quem esteve conosco o tempo todo, para quem chegou. Nós agradecemos a todos vocês aí que estiveram conosco. Lembrando que na próxima terça-feira nós estamos de volta. E lembrando que o mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo, sobre a questão da prevenção do suicídio, nós temos algumas surpresas para as nossas conversas de todas as terças-feiras. Até mais, um beijo no coração e até breve.